Sabe aquela frase, a dor é inevitável, já o sofrimento é opcional? Eu sou Silvia Parreira e hoje eu quero conversar com você sobre esses dois agentes de tantos danos nas nossas vidas. Será que você sabe a diferença entre dor e sofrimento? Dor refere-se a uma sensação normalmente mais física ou emocional, e que sim, pode ser mais aguda, mais crônica e normalmente uma resposta do corpo a uma doença, a uma lesão e até uma situação adversa. E o sofrimento, ele é a experiência emocional que pode resultar da dor, mas também pode ser causada por outros fatores externos, como perda, ansiedade, estresse. E sim, o sofrimento, ele tem uma natureza mais subjetiva. Claro, por ser subjetivo, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, a tristeza pela perda de um ente querido. Tem gente que sofre menos, tem gente que sofre mais e tem gente que sofre a vida toda. Já a natureza da dor, ela é normalmente mais objetiva e mais mensurável. Você consegue, por exemplo, sentir se a sua dor de cabeça é muito forte ou é fraquinha. E sim, a dor ela pode ser algo mais temporário. Por exemplo, acabou de acontecer algo muito ruim, muito grave, e aquilo lhe causa uma dor muito forte, muito intensa naquele momento. Mas depois de algumas horas ou talvez dias e semanas, você nunca mais tem como replicar e sentir novamente a dor, o que é uma bênção. Já imaginou uma mulher lembrar da dor do parto ou um homem lembrar da dor de um cálculo renal? Ainda bem que o nosso cérebro nos protege e não nos permite sentir essa dor. Mas o que sentimos, o que dura é o sofrimento. E o sofrimento pode sim se prolongar mesmo após a dor ter passado. E o exemplo disso é justamente uma pessoa que continua se sentindo triste após por exemplo, uma separação. Uma pessoa que mesmo que tenha se recuperado com mérito de uma doença, ainda se sente mal. Então, como exemplos, por exemplo, a gente tem a dor de um dente, que às vezes ela é altíssima, exige um tratamento e feito esse tratamento, a dor passa. Enquanto que a dor emocional, por exemplo, a dor de uma separação, ela pode ser intensa, pode durar muito tempo e também pode diminuir, e normalmente diminui com o tempo. O sofrimento, ele tende a ser mais psicológico. Por exemplo, o sofrimento de alguém que se sente sozinho, mesmo estando com alguém, mesmo tendo pessoas que o amam. O sofrimento existencial, o sofrimento de se questionar o sentido da vida, normalmente isso acontece após uma perda significativa, né? As pessoas param para pensar um pouco mais. E sim, gente, existe essa inter-relação. A dor pode levar ao sofrimento, isso é um pouco óbvio, né? Então, quando alguém sofre um acidente, tem a dor física, mas também tem os abalos emocionais. Essa pessoa sofre emocionalmente devido ao impacto daquele acidente, por exemplo, na vida da pessoa. Então, sim, o sofrimento pode ocorrer também sem dor física, tá? Então, alguém que vem sofrendo por ansiedade, sofrendo por depressão, sofrendo pelo medo da mudança. Então, aqui só alguns exemplos para te pontuar mais ou menos a diferença entre a dor enquanto experiência física e sim emocional direta e o sofrimento quanto uma resposta emocional mais persistente e que pode sim surgir em resposta a uma dor e a outros desafios da vida. E a menos que você infrinja a dor a si mesmo, entenda a dor como uma circunstância externa, algo que sempre, e 99% das vezes, vai surgir independente da sua própria vontade ou da sua própria ação. Já o sofrimento, compreenda que o sofrimento é algo que está sob sua escolha e sob seu domínio. E por que todo esse papo, toda essa distinção? Porque eu quero falar com você que sofrer pelo mesmo problema duas vezes ou mais,
quando se pode escolher aprender com isso e fazer algo diferente, é certamente a melhor opção. Você não precisa sofrer mais do que uma vez e você não precisa sofrer muito tempo. Assim como você não precisa de novas maneiras de sofrer, de persistir no sofrimento, no erro que é sofrer por consentimento próprio. E por que sofremos tanto assim? Por uma decisão? Eu acordo hoje e falo, vou sofrer? Não. Porque você falhou, porque você errou e você persiste em lembrar dessa falha, desse erro. Você persiste no que não está funcionando, então isso causa o sofrimento. E a nossa tarefa na vida é observar como as coisas, como as situações, as pessoas são ou estão se apresentando e não insistir em repetir novamente o que nos causa sofrimento. Eu acredito que se a gente observasse mais, a gente sofreria menos porque a gente reagiria melhor. Por exemplo, meu chefe me mandou embora em vez de, escolheu a mim e não fulano. A posição do seu chefe é te mandar embora. Não sei se foi ele que te contratou, mas é a função dele te mandar embora. Porque fulano reagiu mal. O jeito dele de lidar com aquilo, com aquela informação, com a vida, é reagindo mal. Observa. Porque eu tenho um parente que só vem me pedir sempre a mesma coisa. É a função dele ser um mendigo emocional, um dependente emocional, um dependente físico, financeiro. É a função dele. E o problema é dele, não é seu. Então, gente, todo esse papo de dor e sofrimento é só para você questionar e refletir e, claro, alterar e inverter o que mais insiste em manter na sua vida ou em fazer e que não está funcionando e que está te causando sofrimento. Dar murro em ponta de faca é sofrer porque escolhe. Descobre quais são essas situações na sua vida, descobre o que você tem que aprender com isso, porque uma vez que você aprende, você libera o problema, você libera o que causa a dor e o sofrimento. E como você pode também lidar com esse problema sem sofrer tanto? Como é que você pode lidar com a sua dor de modo diferente de hoje em diante? Sempre há outras opções e talvez a dor e o sofrimento venham para te mostrar que talvez você não está fazendo a melhor escolha em relação à sua decisão atual. Eu certamente não estou aqui para dizer para você como é que você deve lidar com a sua dor, mas eu posso afirmar que talvez algumas decisões suas estejam causando mais sofrimento do que o necessário e que talvez, e só talvez, você esteja sofrendo sem necessidade. Te convido para ter esse olhar na sua vida e, se possível, alterar. Porque é muito mais gostoso ser feliz do que sofrer, não acha? Hoje eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.